Hoje nós vamos falar sobre ladrões de amor. Então, isto tudo, né, são coisas muito importantes. É a palavra de Deus e é muito importante. Posso ouvir a mãe? Quem concorda comigo? É importante mesmo, né? Então, como é que ele diz, o casamento foi instituído por Deus. E são duas pessoas, um homem e uma mulher, que começam a construir uma vida em comum. Então, uma das coisas muito importantes é que nós colocamos Deus em primeiro lugar da nossa família, do nosso casamento. Em Salmo 127, versículo 1, diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, não guardar o nosso casamento, a nossa família, em vão vigia a sentinela. Se Deus não está na nossa vida, se Ele não faz parte da nossa família, se nós não o colocamos em primeiro lugar da nossa família, todo o nosso trabalho é em vão, porque estamos a lutar sozinha. Mas quando Deus está presente, então está lá a sua unção, a sua proteção, o seu poder sobrenatural e o diabo não pode entrar. Amém? É muito importante, coisa mais importante é que Deus está na nossa família em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos que saber que nós construímos o nosso casamento dia após dia, porque as pessoas vão mudando, ninguém é igual e vamos mudando. Com as circunstâncias, com a idade, por causa dos filhos, por causa do emprego, há muitas situações na nossa vida que faz que nós mudamos. E mesmo se nós não mudamos, nós temos que aprender a viver em conjunto com outra pessoa. Então, como é que nós construímos o nosso casamento, a nossa família? O mais importante é o amor. O amor é o amor de Deus. E Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. E Jesus foi à cruz para nós. Mas nesta época, né, as pessoas nem queriam saber de Jesus. Então o amor é uma coisa que é incondicional. Deus nos ama tal e qual como que nós somos. Ele mandou Jesus quando ninguém queria saber de Deus. Jesus veio, foi obediente, foi à cruz, enquanto toda a gente que estava lá, ninguém queria saber dele. Ele podia ter desistido. Mas o amor de Deus é esta, que nós olhamos para outra pessoa e que nós não colocamos condições. Eu só te amo se. No momento que tu mudas, pode esquecer, vou-me embora, acabou-se. O amor de Deus, que é este amor que está dentro de nós e que nós recebemos quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, é um amor incondicional. E isto é muito importante no casamento, na nossa família, que nós amamos o marido, a esposa, os filhos, sem colocar condições. Porque isto faz que cada pessoa se sinta respeitado, que se sinta seguro na sua família e não sinta que tem que se provar, que tem que fazer o quê, senão ninguém o ama e ele, pronto, acabou-se. Então, é uma coisa muito importante e isto vem de Deus. Tudo que é bom vem de Deus. E amor, né, que vem de Deus é incondicional. Então, nós temos que construir o nosso casamento com este amor, que é incondicional. É olhar para esta pessoa, né, o seu marido, a sua esposa, com os olhos de Deus. Deus vê as falhas, Ele sabe. Mas Ele olha e Ele tem esta fé que nós vamos mudar. Ele tem esta fé, Ele sabe tudo de bom que está dentro de nós. Ele tem um plano para a nossa vida. Então, Deus é assim, Deus não condena. O diabo condena. E muitas vezes, quando nós falamos acerca da família, a pessoa sente-se condenada. Porque o que é que acontece? O diabo vem com pensamentos e nos lembra do passado. Eu fiz isto errado, devia ter feito isto, não fez. Então o diabo condena. E nós sabemos que é o diabo, porque o diabo condena uma coisa do passado que nós não podemos mudar. Mesmo se nós queremos mudar, não dá, acabou, já foi. Então Deus não é assim. O Espírito Santo nos convence, fala até nós, quando nós temos uma situação na nossa vida que nós podemos mudar. Ele nos convence que nós temos que mudar alguma coisa na nossa vida. Isto é o Espírito Santo.
Porque aí nós podemos ouvir e podemos praticar a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos essas lições, essa lição nunca é para outra pessoa, é sempre para mim. É para eu ouvir, é para eu estar com atenção se Deus me está a falar, o que é que o Espírito Santo me está a dizer para eu mudar, para eu adaptar, para eu me corrigir. E aí o que é que eu vou fazer? Assim eu estou a construir o meu casamento. Porque se eu mudo, o meu casamento muda. Porque o meu parte no casamento é 50%. E se eu melhora, então automaticamente o meu casamento também fica melhor. Agora, se eu digo, eu não mudo, mas outra tem que mudar, então nada vai acontecer. Porque eu não posso mudar outra pessoa. Só eu posso tomar essa decisão de mudar a mim mesmo. E mesmo assim, eu posso pedir ajuda a Deus para Ele me ajudar, para eu mudar. Mas quem quer, quem toma a decisão, sou eu. Amém? Então, vamos falar hoje sobre ladrões de amor. E ladrões são coisas pequenas, mas são como as raposinhas no vinho. São coisas pequeninas e a pessoa olha e diz, deixa andar. Mas porque está lá, vai estragando e vai acabando, vai criando conflitos e confusão no casamento. Um casamento não acaba num dia. Vai acabando se a pessoa não faz nada. Se a pessoa está a construir, vai construindo dia após dia. Se a pessoa não constrói, então tem lá estas coisinhas que vão acabando com o nosso casamento. Então é muito importante isso. Essas coisas, à primeira vista, podem ser coisas pequenas, mas temos que deixar Deus a falar ao nosso coração. A primeira dessas coisas, o primeiro ladrão, é a explosão de raiva. Explosão de raiva é quando uma pessoa fica tão chateada, fica tão ofendida ou magoada, ele pode ter toda a razão, então ele tem uma reação. E a reação dele é uma explosão. Ele grita, faz muito barulho, pronto. E a propósito dele, na verdade, é para mostrar a outra pessoa, olha, fiquei mesmo magoada, isso não se faz, isso nunca mais se faz. Para que a outra pessoa entenda a mensagem muito bem, para que no futuro ele nunca repete isso. Agora, isso não vai resultar. Sabe por quê? Porque esta pessoa tem uma explosão. Então outra pessoa está a ouvir. Então vai haver uma reação. Agora, outra pessoa, dependendo de como a pessoa é, né, pode também reagir do mesmo jeito. Então, uma explosão aqui e outra explosão aqui. Então, é uma verdadeira guerra lá em casa. Né? É os gritos, uma gritaria e os vizinhos já estão quase a ligar à polícia e lá vão os pratos e sei lá o quê. Bate as portas e acabou-se as portas e pronto. Grande confusão. No final, o que é que aconteceu? No final, foi feito um estrago neste casamento. Não se resolveu nada. Toda essa explosão não melhorou, não fez nada. Foi em vão. Foi como que o diabo entrou lá e fez uma grande barulho. E no final, os dois ficam magoados, estão ofendidos e não estão a construir, antes estão a destruir. Também tem a pessoa que reage do outro jeito. Uma tem uma explosão, né? E a outra não tem esta explosão de raiva, mas mantém isso lá dentro. Não diz nada. Ou se diz muito pouco, mas guarda tudo aqui dentro. Guarda. Tudo que houve, guarda. E fica assim, estilo numa lista. Vai aumentando. Tem uma caixa para isso e vai tudo colocando lá dentro. Está lá tudo. Não se esqueça nada, está tudo lá. Então, enquanto um tem uma explosão, o outro, na verdade, tem uma implosão. Está tudo lá dentro. Está lá. Tem esta reação. É igual, só que não é virada para fora, é virada para dentro. Isso acontece com esse tipo de pessoa que é muito quieta, que não fala muito, né, que conhecemos, e a pessoa olha para a pessoa e a pessoa está sempre bem, tudo está sempre bom, é uma boa pessoa. E de repente esta pessoa toma uma decisão que não faz sentido nenhum. É uma coisa muito estranha. E depois a pessoa tenta falar e a pessoa diz, não, já tomei a minha decisão. E a pessoa diz, mas o que é que aconteceu? Aconteceram montes de coisas, mas a pessoa, em vez de ter uma reação que as outras pessoas viram, manteve tudo aqui dentro.
ficou acumulando, acumulando até que chega e tomou uma decisão. E, em geral, a decisão não é a decisão mais sábia. Então, tanto um como o outro não resolve nada. Não estão a construir, estão a destruir. Então, se uma pessoa fica sabendo, eu sou um pouquinho assim, então você tem que reconhecer isso. Em 1 de João 1, até podemos abrir as Bíblias, diz assim, 1 de João, que é no final da Bíblia, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, se dizermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E de certeza que depois alguém que está a ler e diz, não, mas o que é que eu estou a fazer? Isso não é pecado, porque eu tenho a razão. Sabe, o pecado tem a ver com eu. E o diabo, ele dá esses pensamentos, o pecado vem do diabo. E o pecado sempre faz assim, é virada para uma pessoa. Uma pessoa ganha e as outras perdem. Uma pessoa fica ofendida, então tem uma reação, explode, ponto, ele fica bem e todas as outras sofrem. Uma pessoa cai no pecado, né? Então uma pessoa, olha, por exemplo, uma pessoa rouba lá a casa do vizinho. Pronto, então ele fica bem. Ele até diz, não, eu roubei porque a outra pessoa tem muitas coisas e eu preciso. Eu preciso mesmo, isto é verdade, eu preciso. Senão como é que eu vou viver? Então ele fica bem. Ele fica bem, mas o vizinho não fica bem. Então o pecado é sempre isso. Aí que se vê que vem do diabo. Porque está sempre virada para uma pessoa só. Só uma pessoa fica bem. É o eu de uma pessoa. Esta pessoa tem razão. Mas quando esta pessoa está bem, todas as outras sofrem. Deus não é assim. Deus é amor. Deus sempre vem para todas as pessoas. Ele ama, Ele vem trazer a salvação para todas as pessoas. Quando nós fazemos as coisas à maneira de Deus, todas ganhamos. Quando uma pessoa que tem essas reações e ele muda, ele começa a aplicar a palavra de Deus, então a sua família toda também tira proveito disso. Então toda a gente fica mais feliz, porque sempre quando nós fazemos as coisas à maneira de Deus, Deus está lá. Ele está lá com a sua presença, com a sua bênção, com tudo de bom. E o diabo, todos os problemas têm que sair. Então é muito importante que nós fazemos as coisas à maneira de Deus. E mesmo quando pensa, isso não é pecado porque eu tenho razão. A razão não faz que nós estamos certos. Entretanto, mesmo a pessoa diz assim, mas eu tinha razão. Mas o que é que você está a fazer com isso? Estamos a magoar a outra pessoa. Então, mesmo se você tem razão, está a magoar a outra pessoa, então está a uma coisa que não é amar. Então, o que é que fazemos com isso? Peça perdão a Deus e muda a sua vida. Peda para que Deus lhe ajude. Amém? Amém? Okay. Outro ladrão, julgamento desrespeitoso. Isto é quando uma pessoa pensa que só ele sabe fazer as coisas. Só eu sei como é que se faz. Porque, na verdade, só há uma maneira para fazer as coisas e logo só eu sei como é que é. Então, esta pessoa até tem uma boa... quer ajudar. Então, ele, por exemplo, pensa, né, ou ela pensa que o marido não sabe fazer as coisas. Então, ela que sabe, porque ela sabe, ela vai ajudar o marido. Ao contrário, né? Então, estão sempre a dizer, não é assim que se faz. Eu vou-te dizer, é assim que se faz. É assim. Não, não é assim. Isto é errado. Não é assim que se faz. O tempo todo. Na verdade, esta pessoa tem o mesmo pensamento. Eu estou no meu trono. Eu sei como é que é. É eu. E outra pessoa não sabe. Mas, na verdade, é uma pessoa que tem uma mente muito pequenina. Porque ele pensa que há só uma maneira para fazer as coisas. Há muitas maneiras para fazer as coisas. É só olhar para as várias culturas e ver o que é que as pessoas comem, a que horas que eles comem, né? Até a maneira como é que eles falam. E toda a gente pensa que é assim que se fala, mas todas falamos
né? Culturas diferentes, países diferentes, falamos outras línguas. E muitas vezes a pessoa pensa assim, não, eu é que sei como é que é. Então, o que é que a pessoa está a fazer? A pessoa talvez quer ajudar a pessoa, ou outra, mas não está a ajudar. Na verdade, está a julgar. Está a dizer que tudo que outra pessoa faz está errada. E esta pessoa senta, estou a fazer tudo errada, não posso fazer nada certo. Se eu faço alguma coisa, não está certo. Se eu faço isso, também não está certo. Depois eu tento fazer assim, também não está certo. Então a pessoa não está a aceitar a pessoa como é que ele é. A pessoa está a tentar mudar a pessoa ao seu jeito. Está a tentar mudar a pessoa para que esta pessoa seja igual a nós. Por que é que nós queremos duas pessoas igual a vocês? Uma já chega. Posso vir a mãe? E a coisa linda no casamento é que pessoas, numa família, é que pessoas são diferentes. Nós olhamos para uma coisa e vemos coisas diferentes. Temos uma reação diferente. Porque tiramos conclusões diferentes. Então, isto é a coisa bonita de um casamento, de uma família. E esta é a força também, a força da união que nós conseguimos vencer porque cada pessoa vê uma coisa. Cada pessoa tem uma outra reação, vê coisas que a outra não vê. Então, isto é muito importante. Então, um ladrão é quando estamos sempre a julgar outra pessoa. Você não julga. Mesmo se você acha que ele está a fazer tudo errado, ela está a fazer tudo errado. Epá, ele já era assim antes de casar. Se você não concorda, devia ter visto isso antes de casar. Se você pensa que ele devia saber isso, mas então a culpa é a sua sogra. Ela não educou. Agora acabou. Porque o papel da mulher, o papel do marido não é educar o seu marido ou a sua esposa. Nós educamos os filhos. Nós não educamos o marido ou a esposa. Posso ouvir amém? Depois também tem uma atividade irritante. O que é uma atividade irritante? Atividade irritante é assim. Eu sei que o meu marido não gosta disso, mas eu faço na mesma. É, por exemplo, imagina, o seu marido não gosta de comer peixe. Não gosta. Mas você gosta muito de comer peixe. Então você está sempre a fazer peixe. Depois ele diz, eu não gosto de peixe. No princípio, amor, eu não gosto muito de peixe, sabe? E ela, está bem, toma lá. Outra vez faz, pronto, não sei, te lembras, ontem eu já disse, eu não gosto de peixe. Mas isto faz muito bem, toma lá. Eu faço de uma outra maneira, vais, de certeza, vais, tu vais comer peixe até gostar. O que é que ela está a fazer? Por que é que ela não aceita que o marido não gosta de peixe? Ele não gosta, então não faça. Porque isto é uma coisa que ele depois fica magoado pensando assim, ela sabe que eu não gosto, faz na mesma. E isto irrita. É uma atividade irritante. E a pessoa pode dizer, é uma coisinha. Isto não é uma coisinha, não. É uma coisa muito importante. Se você é homem, se você não gosta de peixe e todos dizem lhe dão peixe, é uma coisa complicada. Porque os homens gostam muito de comer. E quando a comida não está como que eles querem, em geral é complicada. Vamos dizer isso. Então, temos que entender isto. Há coisas que nós já sabemos que o nosso marido ou a nossa esposa não gosta. Então, por que é que nós estamos a insistir? Isto é um ladrão. Em vez de você construir uma família, você está a destruir. E é você mesmo. É você a culpada. Depois vem à igreja pedir uma consulta pastoral ao pastor. Pastor, o que é que me acontece? O meu marido, ele nunca come em casa, está sempre a comer fora. Vai sempre ao restaurante, ele nunca quer comer em casa. Mas por quê? Você não sabe fazer comida? Ele faz comida perfeito. Ele faz um peixinho maravilhoso, todo tipo de peixe. Mas então o seu marido gosta de peixe? Não, não gosta. Então o que é que está à espera? Né? Então é uma atividade irritante. Depois também temos outra exigência egoísta. Que na verdade todas estas coisas têm a ver com o eu. Eu quero as coisas à minha maneira. Eu quero a minha vontade. Eu. E o casamento não é eu. O casamento é primeiro a Deus, segundo lugar o outro. E aí vai funcionar. Porque é uma lei de Deus. Quando eu dou amor, eu estou a aplicar a lei de Deus. Quando eu falo palavras positivas, tenho atitudes que são certas, eu estou a fazer duas coisas. Em primeiro lugar, eu estou a fazer as coisas à maneira de Deus. Porque Deus é assim.
Deus é amor, Ele fala bem. Ele perdoa, Ele faz as coisas tudo certo. E em segundo lugar, estamos a aplicar uma lei, da lei de semear e colher. Então, Ele semeia, então por isso eu também vou colher. Então, em vez de nós termos eu no meu coração, né, exigir que tudo se faz à minha maneira, temos que entender que isto é um ladrão. Todas essas coisinhas a pessoa pode dizer, pois, pronto. Mas isso são ladrões. Que isto fazem exatamente o que o diabo quer. Porque o diabo é do eu. E o eu é que destrói o meu casamento, a minha família. É o eu. Outro ladrão, um ladrão também, este ladrão é muito importante, é a desonestidade. Quando a pessoa anda em mentiras. E mentiras é mesmo do diabo, porque o diabo é o pai das mentiras. E mentira é uma coisa muito mal. Quando a pessoa descobre que alguém está a mentir, a pessoa já não pode confiar nesta pessoa, porque começa a duvidar tudo. Será que agora está a dizer a verdade? Agora não, está sempre nesta coisa. Será que está a dizer a verdade ou está a mentir? E a pessoa, não, é só uma brincadeira. Ok, é uma brincadeira ou é verdade? Às vezes há pessoas que brincam muito com as palavras. Brincam muito. É só uma brincadeira, só uma brincadeira, só uma brincadeira. Ao brincar, disse muitas coisas. E às vezes a pessoa não quer dizer o que é que ele pensa, então ele põe uma brincadeira, mas na verdade esta brincadeira é para dizer bem a verdade. Depois dizem brincadeira, mas não é. Quando a pessoa descobre que alguém anda a mentir, anda em esquemas, a pessoa perde a confiança toda. E o casamento é confiança, nós temos que confiar uns com os outros. E sabe, a verdade sempre se descobre. Todos nós falhamos, ninguém é perfeito, mas quando nós falhamos, então admite, pede perdão a Deus e muda de vida, não venha com desculpas. E não fica a mentir, porque tudo isso vai ficar a saber. E sabe, quando a verdade depois sai, às vezes porque alguém diz que alguém disse e de repente a pessoa ficou a saber, o resultado é muito pior. Talvez a verdade era difícil, era duro. Mas quando a pessoa sabe disso, então consegue viver com isso. Agora, quando a pessoa descobre e fica a pensar, eu descobri isso por engano. Porque ele não me queria dizer. Ela não me queria dizer, mas fiquei sabendo. E agora, pronto, agora já admite. Aí a pessoa fica a pensar, na verdade são duas coisas. Em primeiro lugar, mentiu. Em segundo lugar, descobriu. Ele fez uma coisa errada, né? Mentiu e descobriu. Não queria que eu soubesse. E isso destrói a confiança no casamento. Então, a desonestidade é um ladrão muito grande. E sabe, todas estas coisas não são apenas coisas que nós fazemos para a minha vida. A pessoa pode pensar, mas isso sou eu sou assim, pronto, eu tenho que viver com isso. Não é você. Você faz parte de uma família. Isso vai influenciar o seu casamento e os seus filhos. Porque os filhos são frutos dos pais. Se eles veem os pais em esquemas a mentir, todas estas coisas, eles vão ser assim. E depois eles crescem e eles vão ser assim no emprego, no trabalho, na escola. É por causa disso, quando a pessoa olha para o governo, quem está lá? Pessoas que falam muito, dão muitas promessas, mas eles não fazem o que eles falam. Então isso vem de onde? Isso vem de trás. Isso não aconteceu agora, isso vem de trás. Tudo começa na família. É lá que nós aprendemos os valores de Deus. Os valores de Deus que sempre vencem. E se a pessoa não está a viver os valores de Deus, que é sempre o bem para a nossa vida e também para os outros, se a pessoa não aprende, não vive os valores de Deus, então vai viver o quê? As mentiras do diabo, onde que manda sou eu, o pecado, todas as coisas. Isso faz o quê? Isso destrói-me a mim, isso destrói todas as outras pessoas.